Investindo na Gringa. Oferecimento Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Tá começando mais um Investindo na Gringa. A minha voz é bem conhecida por aqui. Eu sou a Bruna Aleman, educadora financeira da Rádio Mix FM. E toda quarta-feira, você já sabe, é um bate-papo descomplicado sobre como investir no exterior, o dólar e o mercado global. E hoje, logicamente, eu não deixaria nunca de chamar ele, o Will Castro Alves, expert em investimento no exterior. E aí, Will, como que você tá? Fala, Bruna, prazer estar falando aqui contigo. Prazer falar sobre esse super importante tema que é investimento no mercado internacional, né? Exatamente. Mas antes de começar, eu já queria que você passasse seu arroba, porque aqui a gente faz o nosso marketing. Passa o seu arroba para quem quiser saber mais sobre investimentos no exterior, Will. Exatamente. As redes sociais hoje são super importantes, então quem quiser me seguir, @Will Castro Alves no Twitter ou Instagram, são os que eu mais uso aí para falar um pouco sobre o mercado americano. Ah, incrível. Gente, para quem não sabe, eu já conhecia o Will, tá? Então, ele que me fez investir numa marca que eu gostava muito de maquiagem, Estée Lauder, e depois eu coloco nos stories pra vocês sobre essas histórias. Mas começando por aqui, Will, me diz, explica pra gente. Eu falo muito, coloco a hashtag GoGlobal, mas o que é essa carteira de investimentos global? Uma carteira global nada mais é do que assim, eu estar exposto não apenas a uma geografia, a um risco de um ministro falar uma frase torta, de um presidente falar alguma coisa meio estranha, e daqui a pouco eu vejo meus investimentos na bolsa caírem, eu perdendo os juros, eu perdendo meus fundos e por aí vai. Isso por quê? Porque está exposto somente a uma geografia. E isso não é exclusividade do Brasil, né? A gente está acostumado porque a gente sabe que isso acontece no Brasil. Mas, cara, acontece a mesma coisa na África do Sul, na Rússia, na China. A gente tem visto a intervenção do governo lá. Então, em mercados emergentes, normalmente são mercados de elevado risco, né? Por isso que normalmente eles são vistos como investimentos táticos, investimentos de curto prazo, né, no mercado internacional. Então é importante você ter parte da tua carteira alocado em mercados desenvolvidos, né? Isso é uma carteira global que foge do risco exclusivo de uma única geografia, né? Então por isso que a gente fala muito do mercado americano, mas também poderia falar do mercado europeu, enfim, só porque o mercado americano é o maior do mundo, né? Não, com certeza. Gente, isso daí é a matemática da diversificação, tá? Não se esqueçam disso. E daí, já puxando esse gatilho, então, já que a gente tá falando desse investimento no exterior e esses aspectos não negativos, gente, mas um aspecto generalizado dos investimentos, eu queria que você trouxesse pra mim os 5 motivos pra gente investir no exterior. Começando pelo primeiro. Boa, vamos lá. O primeiro eu diria que é um balanço, um equacionamento aí de ativos e passivos em dólar, né? Vamos pensar que todo mundo, assim, não precisa só pensar no iPhone, mas eu fiz um estudo uma vez que mostrava que até o bolo de fubá e o cafezinho, eles sofriam a influência do dólar, né? São 2 produtos super brasileiros que acabam tendo, sim, a influência do dólar. Mesmo em épocas onde o milho caiu a cotação de preço, ou o café caiu a cotação de preço, ele ficou mais caro no Brasil. Por quê? Porque tem impacto do dólar. Então você precisa equacionar. Você tem passivos que são dolarizados. Você precisa de ativos que sejam dolarizados. Alguma coisa que te gere renda em dólar. Entendi. E o segundo, depois da que a gente saber que é o dólar, e o segundo passo? O segundo ponto é que, assim, estar exposto, é um pouco daquilo que a gente falou do risco, né? Estar exposto não apenas a uma geografia, né? Não ficar refém de uma reforma, de um ministro ou coisa do gênero. O Brasil, infelizmente, querendo ou não, ele está comparado em termos de risco, e não sou eu quem diz, são as agências de rating, compara o Brasil ao Paraguai, ao Vietnã, à Macedônia e à Albânia, por exemplo, que a gente nem sabe onde fica no mapa. Mas, infelizmente, o rating do Brasil, o risco do Brasil para o mundo é parecido com esses países. E a gente aloca 99% ou 100% da nossa poupança num país tão arriscado quanto o Paraguai ou quanto o Vietnã. Então, por isso, a gente precisa fugir um pouco desse risco e ter a nossa poupança em locais mais seguros. Então, esse é o segundo motivo. Então, a gente já conversou bastante. Eu acho que esse segundo ponto que você trouxe foi uma questão de risco país, né? E eu converso bastante com o pessoal. E até você trouxe também essa discussão, acho que no dia 7, o investidor da Arábia que participou do nosso último programa, e você também trouxe que não tem nada a ver da gente ser patriota ou não. O risco país, gente, ele é independente, são aspectos políticos, econômicos e geográficos. E isso acontece, então por isso que a gente precisa investir. Agora eu queria, no exterior, né?
queria que você trouxesse o terceiro. Qual que é o terceiro aspecto, assim, do motivo da gente tirar parte do nosso patrimônio daqui e levar para o exterior? Bom, com certeza, não tem nada a ver com falta de patriotismo, pelo contrário, assim, a gente continua sendo brasileiro, acreditando muito, e o Brasil tem muito potencial. O Brasil tem uma das melhores empresas de commodity do mundo, o Brasil tem um sistema bancário super forte, só que o Brasil não tem alternativas de investimento em setores que são proeminentes hoje em dia e super importantes e fazem cada vez mais parte do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo, né? Quanto mais a gente migra para o online, quanto mais a nossa vida está online, mais a gente precisa de segurança nesse universo online. Mas não só nós, mas as empresas que cada vez mais migram para ter suas planilhas totalmente online, para ter todos os seus documentos online, elas precisam de segurança online. Não é à toa que o número de ataques, cyber-ataques aumentou muito, né? Você não viu o Tesouro, né? A gente teve ataque de hacker do Tesouro direto, do Tesouro Nacional aqui no Brasil. Exatamente. E assim, a Renner, né? Esses dias teve um evento também super importante. Enfim, então, cybersecurity é só um exemplo de um setor que ele é super proeminente. E acontece no Brasil, de novo, acontece no mundo inteiro. Então, como que eu faço para investir no setor de cybersecurity, né? Através do Brasil você não tem praticamente nenhuma alternativa de investimento, né? O setor de biotecnologia, que foi super importante, né? Eu, por exemplo, tomei a vacina da Moderna. A Moderna foi uma empresa que viu seu valor de mercado saltar de alguns milhares de dólares para bilhões de dólares do dia para a noite, essencialmente porque ela produziu uma vacina, né? Boa o suficiente para imunizar as pessoas do coronavírus, né? Então, é só mais um exemplo. Então, você sabe a security, biotech, em geral, tecnologia, só a gente olhar ao nosso redor, né? Então, assim, você tem um universo de alternativas de investimento que vão muito além daquilo que a gente tem no Brasil. E não ficam restritos só aos Estados Unidos também, não. Quero marcas de luxo, né? Você tem muitas delas na França. Boas empresas produtoras de outras commodities, como é o caso da urânio. Elas não estão nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na Europa. Estão lá no Cazaquistão, por exemplo. Enfim, verdade. Então, é realmente acesso a mercado global, tá? E as oportunidades, elas são globais, então por isso que a gente tem que ter uma carteira global. Eu não sei se é o quarto ponto, mas eu já queria trazer isso, né? Tanto que a maioria das empresas, elas procuram os Estados Unidos para abrir, né? O mercado de capitais. Ela procura os Estados Unidos para isso. Então, ou, por exemplo, se você quiser investir eu amo, por exemplo, vamos dizer, Adidas, tem algumas marcas que eu gosto, e daí elas estão ali na Alemanha, porém você consegue investir através de um ETF, um fundo de investimento, que está ali nos Estados Unidos e que muitas vezes faz sentido também. Eu acho que é por isso também, né, que é uma questão global. As próprias empresas escolhem abrir o seu IPO ali nos Estados Unidos, né? Exato, tem a ver com o quarto ponto, né, que é a história de segurança e desempenho, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O mercado americano, ele existe já há muito tempo. Você tem empresas que existem há mais de 100 anos que negociam as suas ações na Bolsa Americana. Então, esse arcabouço regulatório de proteção para o pequeno investidor, pautado em conceitos de liberalismo econômico, e toda a sociedade americana foi pautada nesse conceito, né, liberal na economia, faz com que as instituições americanas sejam muito sólidas, especialmente as de mercado. Então, o mercado aqui é respeitado. As regras de mercado aqui são respeitadas. Se você não cumpre as regras de mercado, você é punido. Sempre uso o exemplo da Petrobras, né? Alguns investidores se sentiram lesados com a corrupção na Petrobras e eles entraram nas cortes, enfim, pedindo ressarcimento. Os investidores americanos já receberam ressarcimento da Petrobras, e investidores brasileiros ainda não. Caramba! É muito doido, exatamente, porque as ADRs são negociadas aqui, né, da Petro. Então, essa segurança atrai, isso que tu falou, né? Atrai investidores do mundo inteiro, né? Por isso que empresas chinesas vêm abrir capital aqui, investidores chineses investem aqui, brasileiros também, e do mundo inteiro investem aqui. Por isso que esse é o maior mercado do mundo, porque tem instituições que são sólidas, as regras são respeitadas, e ao longo de anos, né, o que a gente viu foi que esse mercado conseguiu entregar desempenho, né, passados diferentes presidentes, diferentes guerras. A gente acabou de passar pelo 11 de setembro, a bolsa de 11 de setembro de 2001 para cá triplicou, né? Muita gente falou, tinha receio do que ia acontecer com a bolsa americana e tudo mais. Bom, de lá para cá triplicou em 20 anos. Então, assim, essa segurança atrelada ao desempenho eu diria que é o quarto fator aí. Tá.
Pra quem não sabe, gente, quando eu comecei a ver os conteúdos do Will, foi exatamente quando ele... Eu não sei se você faz o seu blog ainda. Você faz? Cara, mais ou menos. Tô compartilhando agora com os amigos, porque ficou difícil de tocar. Mas eu lembro. Mas gente, os textos dele eram ótimos. E eu lembro que justamente a gente tava falando por uma questão de crise. Eu não lembro a época política, mas provavelmente era alguma questão política que a gente tava passando no Brasil. E você disse ali uma coisa incrível. O Brasil demorou, dentro do que você estava desenhando, estava observando naquela análise, o Brasil tinha demorado 2 anos e tanto para sair de uma crise econômica, e os Estados Unidos em 3, 6 e 9 meses já tinha duplicado. Foi uma questão assim incrível. Gente, isso é uma estabilidade, né? O país. Então todo mundo vai passar por uma crise. Existem crises que são mais específicas internas e existem as globais. Mas o Brasil, ele não tá tão... Ele não tem essa estabilidade. E ele demora muito mais ali pra se recuperar. E daí, puxando isso... Diga, pode falar. Não, é que esse é exatamente o quinto e último fator, eu diria, mas não menos importante, que é exatamente os impactos e os efeitos de crise, né? Se a gente olhar na história do Brasil, olhar para trás, né? E não precisa ir nem tão longe assim. Desde o Plano Real, por exemplo, de 4 em 4 anos a gente tem Copa do Mundo, Olimpíadas e uma crise no Brasil, tá? E de vez em quando, e nesse meio tempo aí dos 4 anos, a gente sempre arranja também alguma outra crise um pouquinho menor, mas só pra gente chamar de nossa, né? A gente gosta, né? Exato. Então, até aqueles memes, né, que a gente tá acostumado com crise, né? Tipo, crise, não, a gente já convive com isso, esse é o nosso dia a dia, né? Mas de fato né? A gente teve a crise da tequila lá em 1995 no México e afeta o Brasil. A gente teve a crise asiática em 97 e afeta o Brasil. A gente tem a maxi desvalorização no Brasil em 99 nos afetando também. A gente tem a eleição do Lula gerando um receio no mercado e nos afetando. A gente antes disso teve racionamento de energia em 2001 e também afetando o PIB, e aí eu posso ficar falando. E esse podcast vai ficar muito longo, né? E mesmo quando a crise mesmo quando a crise não é no Brasil, ela nos afeta. A crise de 2008 foi uma crise numa bolha imobiliária no mercado americano que não tem nada a ver. Afetou o Brasil, afetou o mundo inteiro. O coronavírus afetou o mundo inteiro. E aí, o que acontece em momentos de crise? A mesma coisa, o dólar salta. A bolsa brasileira cai, tanto quanto a bolsa americana, é verdade, as bolsas caem no mundo inteiro, o mundo entra num pânico mode on, né? Então bolsas caem e tudo mais, só que a diferença é que o mundo acaba fazendo o que a gente chama de flight to quality, né? Migrando para os Estados Unidos, e aí o dólar se fortalece. E aí não é à toa que em 2008 o dólar sai de 1,50 para 2,20 em 3 meses, num estalar de dedos. Ele sai de 4 para 6 agora na Covid também, num estalar de dedos. Então, assim, a gente quando investe globalmente, a gente acaba se protegendo de crises que, por mais que não sejam no Brasil, acabam afetando o Brasil de alguma forma. Só que o nosso patrimônio não precisa ficar refém disso, né? A gente pode ter uma parcela globalizada para se proteger exatamente dessas crises. Exatamente. Pessoal, lembrando bem, eu sei que vocês vão querer tirar as dúvidas, mas daí a gente chama o Will para uma próxima. Eu vou querer agora para te trazer aqui que é a diferença entre BDR. Você é o melhor para explicar isso. A diferença entre BDR e investir lá fora, que eu não sou favorável, assim, mas lógico, as pessoas sempre querem saber, mas eu queria que isso ficasse para um próximo bate-papo, a gente já deixa aqui. E vou trazer também, antes de finalizar, é lógico, né, porque eu tô muito feliz aí com essa parceria com a Avenue e esse podcast que a gente tem, o programa e toda a educação financeira no exterior que a gente está desenvolvendo. Eu queria só que você falasse brevemente sobre o lançamento e a oportunidade das pessoas abrirem a conta e ter uma conta em dólar. Eu acho que vamos deixar aqui esse espacinho porque é muito legal, muita gente está interessada. Só para você saber, eu fiz um áudio semana passada, né, que tá rodando aqui essa semana na rádio. E o pessoal tá muito interessado. Nossa, eu posso comprar Facebook, McDonald's, Google, não sei o que lá. E você falou R$50. Então só traz ali só aquela pincelada que o pessoal tá muito curioso como isso daí funciona. E agora também essa lista de espera da conta em dólar. Show de bola, Bruna. Obrigadão pela oportunidade. É um prazer estar falando contigo. Canal sempre aberto, só chamar que a gente vem aí falar um pouco mais. E aí sobre a Avenue, o que a gente botou de pé uma infraestrutura de acesso, né? Então assim,
Com 10 minutos tu consegue montar o teu cadastro e abrir a tua conta. Não tem custo absolutamente nenhum, tá? Não tem mínimo de investimento, não tem custo de manutenção de conta, nada. É simplesmente um documento com foto e um comprovante de residência. Em 10 minutos você preenche teu cadastro. Uma experiência muito semelhante a qualquer cadastro que você tenha hoje no Brasil, né? Apesar da gente